e os animais, eles virão até a ti. Irmãos, eu não quero aqui menosprezar ninguém que eu disse isso antes, mas quem serve a espírito enganador é como um animal que não raciocina, é como uma pessoa que não tem capacidade de discernimento, pensando que é bom aquilo que é mal. Então Deus, quando Ele me chama, saiba de uma coisa, é isso que eu me senti, porque quando a arca começou a ser construída e os animais começaram a entrar na arca, sabe o que é isso, irmãos? Quando eu aceitei Jesus, eu até poderia ter trazido uma foto, vocês não me reconheceriam. Eu tinha uma barba pequena aqui, pastor. Eu tinha uma barba pequena aqui, irmãos. Já viu os hindus? Então, era assim, o cabelo era assim. Graças a Deus, quando Deus chama para entrar na arca, tem lá Noé que começa a podar, né, pastor? Começa a arrancar tudo. E sabe isso que Deus quer fazer na vida de vocês? Se você entrou aqui dentro, sabe de uma coisa? Deus quer mudar a sua história. Deus, Ele quer mudar o seu cativeiro. Deus, Ele quer mudar a sua vida de uma forma que dê não 180, mas 360 graus para Ele. E você comece a olhar e firmar os seus olhos nele. Porque quando, irmãos, os animais começaram a entrar na arca, sabe de uma coisa? Deus, Ele fala algo interessante a respeito de Noé. E eu creio que Deus também fala algo a respeito desta igreja. Homem justo, homem que está íntegro na minha presença. Então eu vejo que vocês são assim. Amém, igreja? Amém. Porque para estar, irmãos, nesta igreja, você recebeu um chamado de Deus. E nesse chamado de Deus é para que Deus venha fazer a purificação, venha fazer com que você entenda o propósito para o qual você nasceu. Você muitas vezes pode pensar que você nasceu para ser um grande empresário, você muitas vezes pode pensar que nasceu para ser um grande locutor, ou talvez alguém famoso. Irmãos, você pode ser até famoso, mas seja conhecido primeiramente por Jesus, seja conhecido primeiramente por Deus. Porque se você for conhecido primeiramente por Deus, for primeiramente conhecido por Jesus, sabe de uma coisa? Você vai ser conhecido por todo mundo. Glória a Deus. Sabe por quê? A história do livro de Hebreus diz que Noé é contado como um dos heróis da fé. Por que heróis da fé? Foi cantada aqui um louvor sobre fé. Irmãos, a fé é algo tão tremendo que é capaz de levar você a dimensionar aquilo que os seus olhos não são capazes de ver. Eu já vejo aqui essa igreja totalmente com os ares, fresquinho. Quando eu vier aqui, daqui a alguns anos, nós vamos entrar aqui, vamos estar até pedindo, pastor, um pouquinho que está muito frio. Vocês creem nisso? Porque, irmãos, você não precisa ver, você não precisa ver para crer. Porque Jesus, Ele disse, bem-aventurado aqueles que creu e não viu. Diferente do povo japonês, pastor. Ele só consegue crer se ver. Se ele não vê, ele não crê. Interessante que tem muitos brasileiros que estão indo para lá, estão perdendo a fé, porque eles estão passando a esperar as coisas acontecer para crer. Eu estava conversando com um pastor e junto com uma pastora. Nós estamos numa cidade. Essa cidade se chama Hamamatsu, num estado chamado Shizuoka. E lá está previsto o maior tsunami que o Japão espera. Se acontecer, 3 estados vão afundar. E eu estou no meio deles. Mas sabe de uma coisa? Eu creio que até que a obra do Senhor seja cumprida, aquela nação, aquele estado, esses 3 estados vai ficar de pé. Você pode isso? Porque, irmãos, são milhões de almas descendo a sepultura sem conhecer a Cristo. E é isso que Deus está falando no tempo de Noé.
Mas a aliança firmada é que te faz locomover-se para frente. Porque quando Deus fala que não era um homem íntegro e justo, Deus dá um sinal para Noé após o dilúvio, o arco. Você fez uma aliança com Deus, amém? Amém. Você fez uma aliança com Deus, amém? Amém. Porque quem aceita Jesus tem que fazer uma aliança com Deus. Jesus disse assim: aquele que não bebe e não come da minha carne, não tem parte de mim. Porque o sangue representa uma nova aliança. E se você ainda, o pastor não me falou nada, mas se você ainda não faz parte da ceia, eu acho que você precisa renovar a sua aliança. E existem certas condições que você não pode tomar a ceia, porque a ceia, ela serve para a salvação. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo ali aos Coríntios, ele fala algo interessantíssimo: examine esse homem a si mesmo e depois coma. Mas sabe, muitas vezes as pessoas que deixaram o caminho de Cristo, muitas pessoas que falam assim: eu ainda não estou preparado para isso, mas no entanto creio na salvação. Se Cristo vier agora, como é que fica a sua aliança com Ele? A aliança, irmãos, que Deus faz são eternas. A aliança que Deus descreve, ela é infinita. Por isso que uma aliança você não consegue identificar nem o começo e nem o fim. E é por isso que Deus diz que o teu sangue é uma nova aliança, porque Ele começou na cruz do Calvário e vai terminar aquilo que não termina na eternidade, porque se é eternidade não tem fim. E é isso que Deus diz. Então é necessário você tomar uma atitude. Talvez você fique muitas vezes preocupado com o que as pessoas vão achar da sua atitude em você firmar uma aliança com Deus. Mas eu digo para você uma coisa: que a aliança que Deus firmou contigo, ela está descrita em todos os evangelhos. Ali, quando Cristo expira e diz que estava consumado, dando para você uma oportunidade de ter a eternidade e viver feliz nessa terra. Irmãos, Cristo não me chamou para que você sofresse. Cristo, Ele lhe deu um lugar de garantia. Foi quando Deus fez aliança com Noé, e quando Deus fez aliança com a nossa vida, no tempo que nós estamos vivendo. E nessa aliança, irmãos, é necessário você fazer parte da ceia. Eu creio que tem muitas pessoas aqui que ainda não tomam ceia. Eu creio que tem pessoas aqui, porque senão o Espírito Santo não me levaria a falar isso. E eu falo: pastor, não era isso que eu ia pregar, tá? Então, claro, com o Espírito. Pessoas aqui dentro que louvam o Senhor, pessoas aqui dentro que participam do culto, mas na hora da ceia não toma ceia. E um detalhe muito interessante: pessoas que estão aqui dentro, quando que é ceia, pastor? Primeiro domingo, né? Então é igual a nós. Eu não sei como é que está a tua vida, mas Deus diz para mim algo. Vai haver a Santa Ceia. Você pode até examinar-se a você e ver que você falhou ou alguma coisa aconteceu, mas a Bíblia relata claramente para mim o que o apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo, vírgula, então coma e beba. Ele não disse para mim não comer nem beber. Eu sei que tem o estatuto da igreja, tem a liturgia da igreja. Sabe quando você deixa de tomar a ceia? Quando você não reconhece a sua necessidade de pedir perdão ou de perdoar. E isso traz na sua alma e no seu coração constrangimento, porque Cristo veio para te perdoar.
mas é você que tem que tomar o passo. Se aconteceu alguma coisa na sua vida que lhe impeça, se reconcilie. É o que Jesus disse em Mateus 23. Nós precisamos, antes de entregar a nossa oferta ao altar, vir se reconciliar com aquele que se chama de nosso adversário. E às vezes o seu adversário não é seu esposo, não é seu marido, não é seu irmão, não é ninguém, é você mesmo, porque você não quer deixar de pecar. O pecado é a separação do homem e Deus. E o homem que não toma ceia, ele só pode estar no pecado, porque a própria consciência o acusa, que ele se sente enojado de tomar a ceia, ou de levar a uma condenação maior sobre si. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está falando no meu coração, para que você tome uma atitude na sua vida. Se aconteceu algo, se reconcilie. Se você aconteceu qualquer coisa, porque a Bíblia diz, só existe um pecado que não tem perdão, aquele contra o Espírito Santo de Deus. Não importa o pecado que seja, uma coisa eu tenho que lhe dizer, o próprio Jesus diz em Mateus 26, ao qual você já conhece, ao qual você já ouviu, às vezes você vê, mas existe uma coisa muito interessante que você ler a Bíblia e você meditar nas palavras, que traz para você a eternidade. Ele faz a ceia para a remissão dos pecados, é para tirar você do pecado e trazer você para um lugar de segurança, é para trazer você, irmãos, a um lugar de um abrigo, refúgio, fortaleza bem presente na hora da sua angústia. Então é por isso que Deus, quando firma aliança com Noé, e essa aliança, ela chega-se até os nossos dias de hoje, para que você possa viver melhor do que você está vivendo. Irmãos, algo interessante que Deus, Ele fala, que quando ali Ele vai subindo ao céu, Ele chega primeiro aos discípulos e diz assim, aos 12, olha, eu tenho que subir e vou preparar uma morada para você. Aí chega alguns e fala assim, como é que nós vamos ficar? A tristeza bate no coração, mas ele fala assim, olha, não se preocupe. Como não me preocupar? Há tantas lutas no dia a dia, há tantas adversidades que nós passamos, há tantas coisas, irmãos, porque existe uma coisa interessante entre o ideal que você quer viver e a realidade que você está vivendo no seu dia a dia. Essa é a grande diferença. Porque o ideal seria, irmãos, você sair por essa porta agora, levando a palavra eternizada no teu coração, e isso fazer a diferença lá fora. Mas lá fora existe um mundo que é diferente desse que você está vivendo aqui agora. Essa é a realidade. E essa realidade muitas vezes não é o ideal que você está vivendo. Mas Deus quer mudar isso. Ele quer fazer com que o ideal seja o real que você vive, e o real seja o ideal para você viver. Mas para isso, irmãos, é necessário você estar aonde? Num lugar seguro, na aliança firmada. E a aliança que Deus fez com Noé, fez tudo isso para ele. Por quê? Irmãos, 40 dias dentro de um barco. Imagine agora você escutando os animais, tudo lá, aquelas coisas, mas irmãos, diz que tudo foi bem organizado. Sabe o que é isso? Aonde Deus está, tudo é bem organizado. E é por isso que o pastor disse que aqui tem um espírito de excelência. Amém, igreja? Amém. Mas o pastor disse algo que me chamou a atenção. Eu levo isso no meu coração para 26 mil quilômetros de viagem. A excelência não tem que ficar só aqui dentro. A excelência tem que te acompanhar lá na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Porque aqui dentro, irmãos, eu não vim só para a igreja. Eu só não vim só para a igreja. Eu não posso sair daqui e o Espírito Santo me pegar lá fora. O Senhor me perdoa. Mas eu tenho que entregar tudo que Deus está mandando me dizer. Ser crente aqui dentro é fácil. Estar no lugar de abrigo aqui é fácil. Mas quem é você lá dentro da sua casa?
Quem é você com a sua esposa? Quem é você com o seu marido? Quem são os pais com os